Ricardo, o apoio aqui, por favor. Pode falar, Cassi? Pode. Boa noite a todos e a todas. Me encontro bastante pesarosa por não termos conseguido. Talvez a nossa tecnologia ainda não esteja ao alcance, né, para realizarmos essa importante palestra. Mas não significa que ela não será realizada. Nós vamos testar um pouco mais e vamos então transferir e anunciar com bastante antecedência, né, esse encontro com o Alessandro Orofino, que vai nos trazer muitos esclarecimentos, vai nos falar muito. Ele é um estudante da metafísica, estudante da mediunidade, da ufologia, né, é um místico, é um médium. Então, nos trará, assim, muitos esclarecimentos. Eu digo aos senhores que vale muito a pena, sim, nós insistirmos, né, em passar para todos, inclusive para nós aqui, esta palestra. Enquanto nos preparamos para iniciar, então, um toque para os médiuns e para as pessoas que aqui vieram, né, na presença, vamos falar um pouquinho sobre as dificuldades espirituais e materiais que, de uma maneira geral, nós seres humanos encontramos. Quando se fala em espiritualidade, nós estamos vendo um universo de informações e dentro desse universo existem as informações individuais, as informações que trazem cada uma das pessoas para esse universo. Porque, como reencarnacionistas, não pensamos em nem um segundo de que essa é a nossa única vida e que não teremos várias futuras e também as vidas pretéritas. O que trouxemos dessas vidas pretéritas? É realmente a nossa essência, o nosso espírito, a nossa mente espiritual, que guarda dentro de si os segredos dos séculos, os segredos que vamos trazendo ao longo de várias e várias reencarnações. Eu não tenho, mesmo como estudiosa, eu não tenho como lhes dizer quando foi que começou a se falar em reencarnação. Claro que vamos nos reportar a 1857 com Allan Kardec no Livro dos Espíritos, né? Que ele então veio na codificação com este assunto de maneira científica, de maneira a nos trazer a aceitação com a razão, não somente com elucubrações sem uma base, né? Toda pesquisa que ele fez de médium para médium, andando por várias e várias cidades na França, ele realmente foi reunindo primeiro os fenômenos e depois o que ele pôde extrair desses fenômenos. Com isto, não temos como dizer, já não se falava em reencarnação antes, que só se acreditava após a ressurreição de Jesus, há 2000 e poucos anos atrás, que o espírito pudesse se materializar, né? E ali se chamou de ressurreição. Mas o que aconteceu antes disso? Numa Terra com 30 bilhões de anos, né, precisamos
pesquisar muito qualquer tipo de assunto que vamos discorrer, para tentar estar mais enquadrados dentro de uma possibilidade, vendo, enxergando, reunindo, estudando e tendo principalmente a consciência do que estamos estudando. Esse tipo de saber é o saber cultural que atravessa os tempos, né? Porque o saber que temos a cada encarnação é importantíssimo, porque ele vai elucidar muitas das nossas respostas pessoais, né, e das nossas necessidades dentro da nossa convivência como sociedade, como cidadãos. Mas é uma formação universitária, é uma formação que nós vamos trazer para a nossa profissão, para estarmos trabalhando com dignidade e sabedoria dentro da profissão que escolhemos. Mas ali não está a cultura, ali está o conhecimento. Cultura se adquire ao longo dos tempos. E dentro deste conhecimento, através de livros, de estudos, de revistas, de pesquisas, né, hoje com muita facilidade termos aí a tecnologia, para que possamos pensar, né, refletir sobre questões importantes para a nossa existência como seres humanos, né, e para a natureza como um todo. Vejam, por exemplo, que o nosso conhecimento e a filosofia desse terreiro é banto-ameríndia, né? E foi trazido exatamente para que nós pudéssemos, dentro deste contexto, dito contexto sagrado pela sua ancestralidade, desenvolvermos um rito, um conhecimento. E foi isso que aconteceu e está acontecendo diariamente. Inclusive essa questão da palestra que teríamos hoje, iria nos esclarecer estes pontos e também deixar questionamentos. Porque a pessoa que não se questiona, não pergunta, não busca, não vai se esclarecer e também não estará preparado para uma evolução espiritual desta existência. Então, eu peço mais uma vez escusas por não ter tido a paciência ou o cuidado de termos feito outros testes, né? Eu faço a meia-culpa, né? E deixo aos senhores, como sempre, o nosso abraço, nosso agradecimento, a nossa gratidão. Por falar em gratidão, tem um assunto muito, que para nós desse terreiro é muito importante, que são as campanhas de alimentos e roupas, né, e outros utensílios para que a gente possa, com a nossa solidariedade, ir entregando a pessoas que precisam. O país está passando fome, o país está passando sede, então precisamos cuidar desses detalhes, sem nos esquecermos que a fome do ser humano precisa da natureza estar muito bem cuidada, produzindo, e os rios, principalmente os rios, precisam ser cuidados. Então, se solidarizar não é somente se solidarizar de ser humano para ser humano ou com os nossos queridos animais, que nós temos que cuidar deles, né? Inclusive, os animais que não são domésticos, todos eles fazem parte de uma cadeia de alimento e de condição de existência do nosso planeta, né? Então vamos pensar um pouco nesta condição de estarmos mais abertos para as pessoas que precisam e necessitam mais do que nós. E a nossa fome de conhecimento, a nossa fome de aprendizado, de acordo com a palestra que seria hoje, com a temática, né? Que são os desafios da mediunidade no século XXI, vai ficar guardadinha, mas ela irá acontecer. Isso eu posso garantir a vocês. Agradeço muito a paciência que todos tiveram, né? E contamos sempre, sim, com
este apoio e essa força e essa troca que mesmo através da rede eu consigo sentir de vocês. Que o Pai Oxalá lhes abençoe, que a Mãe Iemanjá esteja vibrando nos pensamentos de todos nós, para que os deletérios sejam afastados e o nosso pensamento seja um pensamento de luz, de harmonia, de fraternidade, de conhecimento. Meu saravá e axé a todos.